Nós chamamos de itãs, lendas. Itãs são muito importantes para tudo se fazer do candomblé, para saber por que se dá uma comida A ou B para tal inquince. Por exemplo, por que Oxóssi não leva mel? Por que Oxóssi leva mel? Né? Por que Exu leva dendê e Oxalá não leva dendê? Qual o motivo pelo qual isso acontece? Então tudo é baseado aqui nos itãs. A oralidade, esses itãs são passados de pai para filho. O papel da oralidade é como em todo o contexto da vida. Tudo que nós fazemos socialmente falando vai pela oralidade. A escrita que chegou bem mais tarde, né? Mas muito mais tarde em relação à chegada do homem à Terra, só serve para assentar algumas regras, né? Sociais, intelectuais, científicas, mas fora disso, tudo inicialmente passa pela oralidade. E como essas pessoas que vieram eram agrafas, né? Não tinham estudo nenhum, eram primitivas, como era feito isso? Linguagem oral. E aí perdurou, e perdura até hoje. Até existem alguns livros, escritos por alguns etnólogos, e até alguns pais de santo, que fazem um rápido comentário do aspecto dos candomblés, ok? Mas a função em si é na oralidade. Eu nunca passo para o Espírito Santo lá um cardápio, vamos dizer assim, né? Olha, o acarajé, que é feito assim, assado. Negativo, quer aprender? Vem participar, acompanha na prática do dia a dia e vai aprendendo. Tanto a oralidade, tanto a informação, quanto o fazer, aprender a fazer. Que através da vivência você consegue desconstruir tudo aquilo que a sociedade constrói. Ah, lá no candomblé mata galinha. Sim, mata, qual o problema? Ah, mata galinha, mata bicho. Sim, isso não vai churrascaria, não. A própria Bíblia traz que lá em Gênesis, no início, havia o ofertório de animais. Né? Extinguiu isso na religião cristã, mas na religião africana, que é muito mais antiga do que a religião cristã, isso não se extinguiu, existe até hoje. E, na verdade, nós compartilhamos do alimento. Não um sacrifício, há uma sacralização. Nós apresentamos aquele alimento à nossa ancestralidade, ao inquince, para que ele possa consagrar aquele alimento, para que nos volte não somente o alimento para alimentar a matéria, mas também o espírito. Essa é a concepção. Sempre houve oferendas. Nós acreditamos que estamos agradando a entidade ou o orixá, conforme o caso. Estamos agradando com oferendas, assim como agradamos com as cantigas de louvação e tal. A questão da maldade, do fazer o mal, essa história, isso não é coisa de religião. Isso é coisa de pessoas atrasadas que lançam mão do que não devem. Que há espíritos atrasados, se entregar uma maldade, ele vai tomar conta. Até sem saber por que está fazendo. Isso não é candomblé, isso não é religião. Então, eu escolho completamente toda essa ideia de maldade. Ninguém faz ter um culto religioso para a maldade. Isso não existe. Como meu pai mencionou, baseado no filósofo, meu pai mais estudioso do que eu, o bem e o mal só existe na cabeça dos homens. Aquilo que é bem para mim, talvez não seja bem para você, e vice-versa. É muito da forma como se vê, como se enxerga. Esse é o detalhe. Bem e mal, dentro do candomblé não existe. Às vezes, mas lá no caso do seu pai, eu vi muito isso quando era criança, no caso do seu pai é linha branca ou linha preta? Não sei. Eu não nasci dentro dessa concepção, para mim é tudo a mesma coisa. Ah, lá faz maldade? Não, depende do coração de quem vem. A entidade é neutra. Agora é lógico, a pessoa que só quer maldade, só deseja o mal do próximo, ela esquece de si mesma. E ela se afunda naturalmente. A espiritualidade é uma psicologia que vai e que vem. Nós buscamos deles para nos fortalecermos aqui. E nós mandamos de nós para eles continuarem conosco aqui. É uma via de mão dupla. O que o católico faz? É a oposição, né? Aquela classe dominante dizer o quê? Isso é coisa do capeta. Tanto assim, que, por exemplo, africanamente falando, até onde eu saiba, Exu não usa um garfo. Isso é coisa do Brasil.
E se torna demoníaco. E como nós não somos preocupados com essa coisa, às vezes, como diz, só para zombar do negócio, da oposição, o pessoal às vezes fica dizendo que Exu é diabo e não está nem ligando para isso. Mas, em verdade, quando nós cultuamos o candomblé, praticamos o candomblé pelo candomblé, à luz do que veio de África, nós cantamos na linguagem banto, na linguagem queto, e não se reporta nada de Satanás, diabo, não tem nada disso. Isso é criação dos desinformados. E, aliás, esses opositores se sustentam muito mais no diabo do que no Jesus. Venha para cá, venha orar, que Jesus vai ajudar. Quase não falam isso. Venha para o diabo não tomar conta de você. Então, se esteio mais no opositor que eles criaram para sustentar o que eles defendem. Com todo o meu respeito às filosofias. Mas se me atiram pedras, eu atiro flores. Com a disseminação das redes sociais, das mídias sociais, a conversa, o conteúdo, a informação, ela se propaga muito mais rápido do que antigamente. Então, assim, o ataque às religiões de matriz africana é algo frequente, é todos os dias. Né? Todos os dias, inúmeros templos religiosos de vertentes cristãs estão por aí propagando discursos de ódio contra as religiões de matriz africana. E isso, de certa forma, contamina a nossa juventude. Por quê? Porque o jovem, boa parte dos nossos jovens estão inseridos onde? Nos grupos, nas células religiosas de matriz cristã. E acabam aprendendo aqui a nos odiar. Tivemos um caso recentemente de uma pessoa que entrou dentro de uma casa de artigos religiosos aqui em Braslândia, no DF, e ele simplesmente entrou na casa de Umbanda e quebrou tudo. Quebrou louças, quebrou estátuas, e depois foram perguntar para ele qual era o motivo daquilo. Ele falou, olha, é o seguinte, estou passando muitos problemas na minha vida, e eu fui num templo religioso e me disseram que isso é coisa de macumbaria, de bruxaria, de macumba. E eu estava passando em frente à loja, lembrei desse fato que o pastor me contou, e eu fui lá e quebrei tudo. Se vocês forem num culto católico hoje, na missa das 7, melhor dizendo, a missa das 19 horas, dificilmente você vai ver o padre falando de Pombagira, Maria Mulamba, Maria Padilha, Tranca-Ruas ou Exu Caveira. Essas nomenclaturas não existem na igreja católica. Ele fala do diabo. Eu respeito totalmente. Por quê? Para eles existe o Deus e o diabo. Perfeito. Assim como para nós aqui dentro do candomblé, existe o positivo e o negativo. Se você está com algum problema, é o quê? Egum. O que é Egum? Que vem de Egum. Egum quer dizer espírito de morto. É um espírito que não evoluiu ainda e ele começa a se aproximar de você, ou melhor dizendo, da pessoa, e começa a trazer prejuízo. Que tipo de prejuízo? Prejuízo do qual a pessoa começa a não prosperar na vida, não ter bons caminhos. Por quê? Porque aquele espírito obsessor, como diz o kardecista, está ali atrapalhando, está ali... Ele quer ajudar, mas não sabe como ajudar, acaba atrapalhando. Quem não sabe ajudar, atrapalha. Então faz esses trabalhos espirituais para quê? Para agradar, para afastar, para afugentar. Tudo bem? Então, dentro da nossa concepção, cabe perfeitamente essa retórica. Agora, já o cristão, melhor dizendo agora, o protestante, ele traz de outra forma. Por exemplo, se você for um culto, melhor dizendo, é um culto evangélico hoje, à noite, você vai ouvir muito mais dizer em Maria Padilha, Mulamba, Tranca-Ruas e Exu Caveira do que do próprio Senhor Jesus. Enquanto se você vier numa gira de candomblé, na sessão, no Jamberuçu, que é assim que se chama, né? nossa gira de candomblé, Jamberuçu, você não vai ouvir dizer o nome de Jesus. E de maneira alguma ataque a ele. Por quê? Cada um na sua seara, no seu espaço. Agora, infelizmente, as religiões neopentecostais, elas não se sustentam se não for em cima de um discurso de ódio propagado contra as religiões de matriz africana. E mais, além de afrontar o desrespeito, porque se nós consideramos as entidades, os espíritos, o sagrado como nossos antepassados, como é que eu vou admitir que um pastor chame Maria Padilha de prostituta? A minha tia, a minha prima prostituta? Meu parente prostituto? Aí volta a questão da internet. Se eu coloco o Itan na internet falando da dualidade de Exu, de que forma as pessoas vão interpretar? Só o lado negativo. Qual o lado negativo? Porque Exu causou discórdia. Aí esse Exu vai ser liberado ao quê? Ao diabo da igreja católica. Mas trazendo a vivência, sabe o quê? Não, Exu naquele dia trouxe a discórdia. Mas se nós viermos agradá-lo da forma como Exu merece, o que Exu vai fazer? O inverso. Vai causar o quê? O entendimento, a pacificação, a paz entre os povos. A lenda, o Itan, né, dos nossos ancestrais, que Exu foi o primeiro orixá a causar discórdia entre os homens. Não que seja o orixá da discórdia, não é isso. Mas ele não tinha o que fazer. Né? E conta a lenda que eram dois irmãos de cerca,
muito amigos, muito próximos ali, irmãos, não, amigos. E Exu, vendo aquela amizade ali, Exu resolveu fazer uma gracinha. E diga de passagem, por que nós alimentamos Exu? Para evitar que ele faça algumas graças. Né? Agradar Exu é sempre muito bom. Então, é por isso que nós iniciamos nossos cultos. O primeiro orixá, o primeiro inquince a ser homenageado, agradado, é Exu. Você vai falar, despachar Exu. Não é despachar, nós damos um agrado para que Exu corra, para que Exu fique no canto dele, para que Exu leve mensagem ao mundo, para que Exu traga boas notícias. Né? Pois bem, então esses dois viviam numa cerca, dividido por uma cerca, e um belo dia Exu resolveu passar nessa cerca usando um boné de 2 cores. O amigo de um lado viu uma cor e o amigo do outro viu outra cor. E Exu passou. Depois que o Exu passou, aí um comentou com o outro: você viu aquele rapaz que passou? Vi sim. Ah, pois é, aquele boné preto. Aí o outro: não, era vermelho. Não, mas era preto, era vermelho. Tá mentiroso? Aí pronto. Aí os dois se discordaram a primeira vez na vida. Ou seja, graças a Exu. Né? Então nós partimos da premissa de que agrademos Exu para que essas rivalidades, essas discordâncias entre os homens não ocorram. Mas lógico, se não alimentar Exu, vai ocorrer com certeza. Não é que Exu é vingativo, não. É porque, em verdade, eles também querem, de nossa parte, esse agrado. Nós estamos aqui para isso. O barracão de Candomblé, a entidade religiosa, existe para quê? Para culto. E cultuar é isso. Cultuar é homenagear, servir da forma que eles gostam, da forma que eles querem, com devido respeito e baseado no que, principalmente, da oralidade que nossos antepassados nos deixaram. Eu digo até que o homem busca na religião é um aparato, uma ajuda para a sua incompetência, que começa desde o ato material até o psicológico. A fé resolve tanto porque o astral, a espiritualidade ajuda, quanto o seu psicológico se impulsiona. Se eu posso sair daqui agora a pé para dizer que vou a Brasília agora, eu vou chegar lá. Essa disposição, isso pode chamar de fé. Essa crença que eu vou chegar lá, eu vou. Não vou não, porque eu não dou conta. Não saio da cadeira. Então, a fé é que move o homem. Aliás, como disse Mário Lagos, né? Acabando de ser a fé, apagam-se as luzes. Inco de amambo, tambalacime umberanganco. Inco de amambo, tambalacime umberanganco. Intombe-se, inco de amambo. Tambalacime umberanganco, intombe-se, inco de amambo. Tambalacime umberanganco.